Paz e a graça para todos. Vamos hoje conversar um pouco mais sobre o que Deus quer compartilhar conosco. Espero que os irmãos estejam interessados no que a palavra no que o Senhor tem para compartilhar conosco. Eu vou falar algo que os irmãos vão ouvir, mas o Espírito Santo é quem vai comunicar com o seu espírito. Cada um no seu nível, cada um naquilo que o Senhor quer falar. Mas isso só vai acontecer se você quiser ouvir a palavra de Deus. Você quer ouvir a palavra de Deus? Seja o que for que Ele tem para falar, você está disposto? Nós estamos passando por dias de transição. Nós estamos passando por momentos em relação à palavra de Deus, em relação ao povo de Deus, num processo de mudança de nível. Até algum tempo atrás, a gente ouvia bastante sobre obediência à palavra de Deus, uma obediência incondicional. E muitas vezes éramos forçados a obedecer à palavra de Deus. E esse era um reflexo de uma conversão que não era verdadeira. Era apenas uma condição. Estávamos condicionados a obedecer, muitas vezes o que a Bíblia dizia e outras vezes aquilo que os nossos discipuladores falavam e nos direcionavam. Houveram alguns momentos onde em algumas comunidades se elegiam líderes sobre algum grupo de pessoas, e esse grupo tinha que obedecer esses líderes incondicionalmente nos mínimos detalhes. Esse foi um processo que durou algum tempo, onde as pessoas eram condicionadas a fazer aquilo que estava escrito na Bíblia e que as outras pessoas direcionavam para fazer. Só que estamos num processo de mudança neste aspecto, que é deixar de servir a Deus por obediência para servir a Deus por honra. E faz diferença. Se eu honro a Deus a ponto de obedecer a sua palavra, não é porque eu sou forçado a fazer isso, é porque eu quero fazer isso. É porque Deus está se movendo dentro de mim de tal forma que me leva a me submeter à sua palavra, tirando de mim mesmo a razão e entregando a Ele toda a minha razão. Então eu não faço aquilo que eu quero fazer, mas agora a minha vontade é a vontade do Pai. E foi assim que Jesus fez. Lembra disso? Jesus disse isso: eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que o Pai quer que eu faça, porque eu estou aqui para honrá-lo e para servi-lo. Será que esse é o sentimento que habita o nosso coração, irmãos? De servir a Deus em honra, e a nossa obediência, a nossa submissão é para honrá-lo das mínimas coisas, as questões mais complexas da nossa vida? Ou a nossa vida com Deus é apenas uma vida religiosa? Às vezes, nós nos ajoelhamos para falar com Deus, em oração. E o que acontece, irmãos, depois que nós levantamos, não estamos mais de joelhos?
Às vezes o nosso momento com Deus é apenas aquele momento. 1 minuto, 2, 3, 10 minutos. O que acontece depois daqueles 10 minutos que estamos de joelhos? Continuamos de joelhos, mesmo estando de pé? Ou encerramos ali o nosso processo de conversa com Deus, onde nós vamos apenas falar para Ele aquilo que queremos falar, mas sequer paramos para ouvir aquilo que Ele quer dizer, ou só abrir os nossos ouvidos para ouvir aquilo que nós queremos ouvir da parte dEle. Porque Deus, como um pai, e se entenda pai, mãe, como alguém que é responsável por um filho, Ele quer falar para a gente muitas coisas que certamente nós não queremos ouvir. Será que você quer ouvir de tudo que Deus tem a falar para você, irmãos? É fácil ouvir a Deus? Vamos voltar para a nossa própria vida, como filhos e como pais. É tudo, você como filho, é tudo que você quer ouvir dos seus pais, mesmo sendo adultos? Com certeza não é. E é tudo que o seu filho quer ouvir, quando você quer falar com ele, como pai, como mãe? Às vezes é complicado você tratar com o filho, porque você vai tratar de uma realidade que muitas vezes ele não quer ouvir, ele não quer entender, e você às vezes é tido como um chato, né? Como alguém, poxa, é ver meu pai me dar sermão, é ver minha mãe falar coisas que eu não quero ouvir. Eu já sei, minha mãe, eu já sei, meu pai, né? Às vezes é difícil a gente falar da palavra de Deus, porque num culto, numa reunião como essa, nem sempre a gente fala aquilo que a gente quer falar, ou aquilo que a gente gostaria que as pessoas ouvissem. Mas a gente está aqui num papel de profeta. Lembra quando os que conhecem a história, como Davi pecou, e o profeta Natã foi falar com ele. Foi difícil para Natã falar aquilo para o rei, porque ele ia falar uma coisa que o rei não gostaria de ouvir. Mas ele teve que falar. Quando o jovem Samuel foi falar para o profeta Eli, sacerdote Eli, coisas que ele não gostaria de ouvir, e ele estava errando e pecando, e assim somos nós. Mas Deus faz isso com a gente, que é para nos tratar e nos melhorar. Amém? Lembra da semana passada o que aconteceu aqui? Que houve um momento de quebrantamento, de confissão uns aos outros. Você está lembrado disso ainda? Todo processo de avivamento, de restauração, de manifestação da presença de Deus, começa com arrependimento, com confissão, com profundo quebrantamento, onde as pessoas são levadas pelo Espírito Santo a olhar para si e lamentar pelo que se é, pelo que se foi, pelo que se não transformou. Porque tem pessoas, irmãos, que era e que é a mesma coisa. A palavra de Deus não surtiu efeito na sua vida e eles continuam do mesmo jeito. No máximo, religiosos. Você acha que Deus não está olhando para mim, para você, para a gente, para a nossa vida? Ele está olhando. Houve um tempo, lá atrás, no Gênesis, em que a vida era muito difícil. Então, as pessoas viviam, não tinham uma cidade, né, pronta, com água, com esgoto, com saneamento, nada. Era cada um por si. Então, cada um tinha os seus espaços e faziam ali a sua comunidade. E houve uma época que Abraão,
ele precisava de água e ele cavou poços em diversos lugares para dali tirar sua água para dar água aos animais, para ele beber, tudo isso. Era uma questão de sobrevivência. Abraão morreu, aí ficou Isaac fazendo a gestão desses poços. Só que Isaac, ele prosperou, ele cresceu e algumas pessoas ficaram com inveja dele e queriam tirar ele daquela terra. Então, aqueles povos entulharam, encheram de areia os poços de água para que ele não tivesse mais água. Trazendo isso para nossos dias, nós ouvimos de Deus, os que estão no Evangelho há um pouco mais de tempo, ouvimos da palavra de Deus, os que estão há pouco tempo também ouviram da palavra de Deus, e essa palavra chegou para a gente como água que vem matando a nossa sede espiritual, e vai nos trazendo vida, e vai nos renovando. Só que o tempo passou, e essas fontes foram entulhadas. O que significa isso? Significa que muitos de nós esquecemos coisas que ouvimos, coisas que Deus nos ensinou, e deixamos de praticar. O reflexo disso é que a vida de Deus foi se esvaindo de nós. E aos poucos fomos ficando sem vida. Sem vida de Deus. Por quê? Porque fomos esquecendo ou deixando de dar importância à palavra de Deus que foi confiada a cada um de nós. E por isso não frutificamos mais. E por isso fomos enfraquecendo e adoecendo e muitos de nós morrendo a ponto sequer de congregar. Outros ainda fazendo um pouco de força para congregar. Mas o prazer, a alegria, que essa alegria não é minha, não é sua, é de Deus em nós. É Ele quem gera. A Bíblia diz que é dele o querer, quem pode completar? É Ele quem faz, é Ele quem gera em nós. Ora, se nós não sentimos mais prazer, alegria, vontade de fazer a vontade de Deus e de participar daquilo que Deus promove, é porque Ele não está tendo acesso ao nosso coração por algum motivo, e estamos aos poucos secando. A gente vê algumas igrejas, eu não gostaria de chamar de igreja, mas algumas comunidades, né? Alguns templos religiosos cheios, e eu acho isso uma atitude, cheios, mas eu falo cheios, é assim, 5.000 pessoas, 7.000 pessoas, 10.000 pessoas. Eu acho isso um contrassenso, irmãos. Eu acho isso uma afronta ao reino de Deus, porque o ensinamento de Jesus não foi esse. O ensinamento de Jesus, quando ele subiu, quando ele deixou para os seus discípulos, ele disse: vá pelo mundo e espalhe, não concentre, espalhe a vontade de Deus, o reino de Deus. Houve um momento onde as pessoas queriam concentrar isso, e foi na Torre de Babel, lembra? Não, vamos construir aqui todo mundo, e vamos construir uma torre que a gente vai chegar ao céu. E o próprio Deus não permitiu que isso acontecesse. E a humanidade se volta com os mesmos propósitos, porque isso gera poder, né, irmão? Imagine você conseguir, entre aspas, manipular 10.000 pessoas. Isso lhe torna uma pessoa poderosa, politicamente, né? Você tem poder aí na mão dessas pessoas, e é, na verdade, o que as pessoas buscam, poder. Não para Deus, mas para si. E hoje nós vivemos, eu vou repetir o que eu falei no início, nós estamos vivendo num processo de transição, onde nós vamos servir a Deus, não mais porque conhecemos e obedecemos a sua palavra, mas porque Ele se move dentro de nós.
o suficiente para compreendermos e honrarmos a sua presença. Porque sem honra não há presença. Amém? Você entende isso? Se você não honrar a Deus, Ele não estará presente na sua vida. No máximo, desfrutaremos da graça comum. O que é a graça comum? É a graça que é para todos, né? Então, quando chove só para os cristãos? Não, chove para todos. A terra que germina e dá frutos, muitos frutos, é só a terra do cristão? Não, é a terra de todos, de qualquer um. E muitos que não são nem cristãos, muitos que até afrontam a Deus. Mas é uma graça comum, é para todos. Então, muitas vezes desfrutamos apenas da graça que é para todos. Porque a graça que é para mim e para você, ela nos transforma. Amém? Você é uma pessoa transformada? Vamos lá, irmãos. João capítulo 15. Eu vou fazer de novo essa pergunta. João capítulo 15, a partir do verso 1. Quando nós vamos orar, vocês separam? Para quem separa? Às vezes a gente vive dias tão agitados que nem isso a gente faz, né, irmãos? A gente nem separa tempo para orar. Mas ainda que separemos algum tempo para orar, para falar com Deus. Quando você acaba aquele momento ali, o que acontece com você? Você passa a viver a sua vida do jeito que você quer, fazer as coisas que você gostaria de fazer? Ou você continua conectado com Deus? Porque a instrução da Bíblia, a instrução do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é que nós devemos orar quando? Em que momento? Orar sem cessar. A nossa vida deve ser uma vida de oração, onde o tempo todo estamos conectados com Deus. Falando o que tivermos que falar, fazendo o que tivermos que fazer, sempre tendo Deus como juiz, tendo Deus como condutor, tendo Deus como aquele que aprova e que não aprova. Aquilo que falamos, aquilo que fazemos, aquilo que projetamos. É assim com você, irmãos? Antes de vir para o culto, antes de estar aqui neste momento, você se preparou? Você abriu seu coração? Você disse, Senhor, eu estou indo para separar um tempo, longe de tudo e de todos, para dedicar totalmente ao Senhor, para que a minha atenção não seja dividida, para que todo o meu ser esteja diante de Ti em oferta viva, santa e agradável. Ou você veio de qualquer maneira, apressado, correndo, ai meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que não sei o que, e já está aqui pensando quando sair o que é que vai fazer. Nós estamos passando por um momento de transição, onde nós vamos servir a Deus por honra, vamos honrar a Deus. E isso fará toda a diferença dentre aqueles que receberão a Jesus nos ares. Porque Jesus está muito perto de voltar, amém, irmãos? Amém. Está muito perto de voltar. E nós, como igreja, como noiva, precisamos estar atentos a este momento, para que não sejamos pegos de surpresa. Porque muitos serão pegos de surpresa. Lembra do que Jesus falou? Que naquele grande dia, muitas pessoas irão achar que estavam salvas e não estavam salvas. E vão receber a notícia naquele momento. Onde Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E eles vão dizer, mas como assim você não me conhece? Todo domingo eu estava na igreja. Eu cantava, eu tocava, eu orava, nos meus cultos fazia até milagres. Como você não me conhece? E não tem nada mais frustrante do que você achar que é, sem ser. Né, irmãos? Tem muita gente que não é, e acha que é. Diga, misericórdia. Você é, ou você acha que é? João capítulo 15.
Jesus falando: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele quem? O Pai, que é o lavrador. Ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes foi falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, o que acontece? Será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecem em mim, e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei a vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardam os meus mandamentos, permanecei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e o seu amor permanece em mim. Tenho-lhes dito essas coisas para que minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos e fazem o que eu lhe ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi do Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi e os designei, para que vão e dê fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Meus irmãos, vocês já viram aquelas frutas acho que é de resina, ou aquele que parece de verdade, maçã, laranja, uvas, já viram? Aquelas, né? Se você pega uma fruta verdadeira, coloca do lado, as duas aqui, você consegue muitas vezes discernir qual a diferença, qual a verdadeira e qual a falsa? Dependendo da distância, você não consegue. Às vezes a falsa é como se fosse a verdadeira, né? Os nossos frutos diante de Deus são verdadeiros ou falsos? Deixa eu dar um breve testemunho meu para os irmãos. Eu nasci em 1967. E naquela época, o machismo imperava, né? Os maridos eram praticamente donos das esposas e oprimiam os filhos. Eu cresci nessa época, acostumado com isso. Eu morava com minha avó, e com minha avó ela praticamente me servia. Eu, como um homem, ela praticamente me servia. E eu cresci com essa mentalidade.
eu fui crescendo e entendendo que a mulher era para servir ao marido, ao homem. Além disso, era uma época de muita discriminação em muitos aspectos, e eu cresci uma pessoa assim, horrível, olhando de hoje para trás, horrível. E me casei assim, e exigia que a minha esposa me servisse, e eu era bruto, eu não sabia expressar afeto, carinho, porque eu fui influenciado fortemente nesse aspecto, nessa questão. E eu achava que estava certo, porque eu aprendi assim. Eu entendia que o mundo se movia dessa maneira. Um dia, o Senhor Jesus chegou na minha vida. Aleluia. E eu continuei igual. Crente, indo para a igreja, levantando as mãos para adorar a Deus, participando de todo o processo, igual. Machista, orgulhoso, cheio de discriminações, juiz de tantos, como muitos de nós também. O tempo foi passando e, aos poucos, o Espírito Santo começou a ministrar meu coração. E eu comecei a olhar para a minha própria vida de uma maneira que eu nunca tinha feito. E ele começou a me mostrar onde eu estava errado. É difícil você mostrar alguém onde ele está errado, irmão? É quase que impossível, né? Por quê? Porque ele acha que está certo. Ele acha que está certo, por isso é difícil você dizer para alguém que ele está errado. Eu vou voltar para esse assunto, mas só trazendo um assunto novo, né, nesses dias, de saúde. Os irmãos viram que há mais ou menos um tempo atrás eu passei mal, né? Tive um problema de saúde e logo no início da recuperação eu ficava resistindo, né, à alimentação. Não posso comer isso, não posso comer aquilo, tal, não sei o quê. Mas o tempo foi passando, o medo foi indo embora e volta a tentação para a gente de novo voltar àquela mania de comer o que não se deve comer, de fazer o que não se deve fazer. E esses dias foram terríveis para mim, porque o medo do susto, né, de passar mal foi embora, e eu queria agora voltar de novo a ter, porque fazia aquilo por prazer, eu comia algumas coisas por prazer, e queria de novo voltar, e eu me vi enfraquecendo para voltar de novo a me alimentar de uma maneira errada. Aí minha esposa diz, olhe, ela me chamava a atenção, né? Isso aqui, não pode, e eu tá certo, não pode, mas por dentro, já inclinado a fazer aquilo que não pode. Diga, misericórdia, irmão. A gente é assim. Qual foi o meu recurso, meus irmãos? Ir para os pés do Senhor e suplicar a Ele força para não fazer o que eu não devo fazer, porque o meu corpo está inclinado para fazer coisas que eu não devo fazer, que vai me fazer mal. E eu conto sempre com a força maravilhosa de Deus que me ajuda. Como disse a irmã, o irmão Josué aqui, Ele nos ajuda. Quando a gente clama a Ele, quando a gente tem Ele como um recurso, Senhor, eu estou fraco, Senhor, me ajuda. Sinceramente, Ele ajuda. Amém? E Ele tem me ajudado. Está sendo fácil? Não, irmão, não está sendo fácil, porque meu corpo estava viciado. Vai comer uma gordura, vai comer um negocinho assim, que misericórdia.
Então, estava viciado. Então, o processo de você voltar a evitar essas coisas para o seu próprio bem, não é uma coisa fácil, até porque a gente não se sente mal na mesma hora, né? A gente se sente mal depois, mas na hora ali a gente até se sente bem, o prazer chega, né? Vou comer aquele negócio ali que eu não devo, mas glória a Deus, aleluia, se eu não comer eu vou morrer também, se eu comer eu vou morrer, então eu vou comer, porque pelo menos eu morro feliz, né? São os argumentos que a gente vai trazendo para a vida, mas isso vai fazendo mal para a gente. Na vida espiritual é a mesma coisa. Às vezes a gente acha que o que a gente não faz, ou faz de errado, não tem nada não, Deus perdoa. Deus perdoa. Deus já perdoou, em Jesus Ele já perdoou tudo, está todo mundo perdoado. Mas as consequências permanecem. Vou voltar para Davi. Lembra de Davi? Quando o profeta falou, Davi, você pecou. Aí ele, eu pequei, mas Deus já lhe perdoou. Deus perdoou Davi, sim ou não, irmãos? Sim, mas as consequências permaneceram. Ele disse, Davi, porque você fez aquilo com Urias, a espada não vai se afastar da sua casa. E foi terrível a vida familiar de Davi. Foi terrível. Meu irmão, Deus lhe abençoe. Obrigado. Precisando. Hoje, meus irmãos, você ouvir a palavra de Deus é algo muito complicado, porque nós estamos acostumados a ouvir coisas que jogam a gente para cima, né? Que nos animam. Não, porque Deus vai fazer, e você vai conseguir. Mentira, irmão. As pessoas estão sendo enganadas. Por quê, irmãos? A palavra diz que nós devemos apresentar frutos. Nós somos ramos, a imagem de uma árvore, nós somos ramos. Jesus é a árvore, a seiva, a energia, todo o processo de frutificação vem dele, nós apenas somos os ramos que frutificamos. O nosso fruto não vem da gente, nosso fruto vem dele. Ora, se ele não está em nós, ou se nós não estamos nele, nós vamos frutificar alguma coisa, irmão? Não. Aí nós vamos olhar para a igreja, a situação da igreja hoje. O que é que acontece? Dentro da igreja você vê escândalo dentro da igreja, sim ou não? Vê o quê? Vê adultério, você vê divórcio, você vê furto, você vê roubo, você vê injustiça, você vê uma série de coisas horríveis. Irmãos, sejam coerentes e me diga, Deus está nesse lugar? Claro que não. Se há corrupção, se há mentira, se há injustiça, vamos imaginar aqui, irmãos, entre nós, se há injustiça, se há mentira, se há devassidão, e Deus está aqui, o que é que Deus faria? Aí eu vou dizer o que é que Deus faria. Para tudo, e resolve. Amém? Para e resolve, porque eu não habito em meio de pecado, Deus não habita no meio de pecados. Por isso é difícil, porque as pessoas não suportam ouvir que elas estão pecando e desagradando a Deus. Porque se ouvem isso, vão embora. E aí, para muita gente, o que importa são as pessoas, são os clientes. Eu tenho liberdade de falar isso aqui, porque não é desse jeito que funciona aqui. Talvez seja um motivo de, entre aspas, poucas pessoas. Entre aspas, né? Porque não são poucas. São aqueles que Deus trouxe que estão interessadas em Deus. Você está interessado em Deus? Amém. Nosso coração é dele. E nós vamos frutificar para ele. Amém? A Bíblia diz que o caminho
estreito, né? E apertado. E são poucos. Não são muitos. São poucos. Então, já temos muitos aqui. São muitos poucos que entram por esse caminho. Você escolhe andar por qual caminho, irmão? O caminho largo, o caminho confortável ou o caminho apertado e estreito? É uma escolha que nós podemos fazer e o Senhor nos permite escolher. Então, voltando ao meu assunto, do meu testemunho, eu sofri muito no dia em que Deus me revelou quem eu era. Ele disse, você recebeu a palavra? Recebeu. Pronto. É isso, a palavra é essa, agora olhe para você quem você é. E eu me vi uma pessoa machista, dominadora, uma pessoa horrível. E eu olhei para mim e disse, Senhor, eu não mereço viver. Chorei muito, me arrependi muito, pedi perdão a quem tinha que pedir perdão, mas eu sei que isso não recupera muita coisa. E a partir de então, eu venho permitindo que o Senhor me transforme. E assim eu tenho dado frutos. Que tipo de fruto que eu tenho dado? O testemunho de muita gente que viu quem eu era, que viu quem eu sou, e dizem, você está diferente. Você é outra pessoa. Na sua vida, meu irmão, minha irmã, qual o fruto da palavra? Qual o fruto, qual o resultado da palavra de Deus? E é difícil até responder isso, porque muitas vezes nós esquecemos o que temos ouvido da parte de Deus. É tão rápido que a gente esquece de uma semana, de 15 dias, de um mês. Qual foi o pastor pregou em janeiro, falou sobre o quê, meu Deus, em janeiro, fevereiro, como é que... A gente esquece. Por quê? Porque muitas vezes a gente não valoriza, irmãos. A gente não valoriza. Eu fiz um ato profético aqui. Vocês não lembram, né? Fiz um ato profético aqui. E muitos não perceberam. E hoje eu vou falar com os irmãos. Primeira vez que eu preguei aqui, foi o que aconteceu. Você lembra? Foi que eu dei para os irmãos de presente? Caneta e papel. Para quê? Vocês anotarem o que foi dito. É mais do que uma representação física. É algo espiritual. Amém, meu irmão. Deus abençoe. É algo espiritual. Para que você registre o que Deus está falando com você todo dia. Se for necessário escrever no papel, escreve e leia todo dia, irmão. Porque essa palavra é uma palavra transformadora. Uma palavra que vai gerar frutos em você e vai transformar você em uma outra pessoa. Porque essa pessoa que nós somos, quando entregamos a nossa vida a Jesus, não serve para nada. Tem que morrer. Tem que ser transformada. E esse é o processo. A ponto de Jesus dizer, olhe, quando eu voltar para buscar vocês, esse corpo que vocês têm não serve para nada. Em um abrir e piscar de olhos, os vossos corpos serão transformados. Porque não serve. Fede. Cheira mal. É mal. É inclinado à maldade. O que nos transforma é a palavra de Deus. Quando praticada. E para ser praticada, ela precisa estar dentro do coração. Jesus falou assim, quando ele estava para morrer, e disse para os discípulos que ia morrer, que ia embora. Aí os discípulos disseram, não, Senhor, pelo amor de Deus, fica aqui com a gente. Ele disse, é melhor para vocês que eu vá, porque hoje eu estou convosco, mas se eu for, o Espírito Santo virá e estará em vós. É melhor Jesus em nós do que Jesus conosco. Jesus em nós, dentro de nós, em nosso coração, nos transformando dia a dia.
em pessoas cada vez melhores. Você se vê uma pessoa melhor, meu irmão, minha irmã, a cada dia, transformado pela palavra de Deus, ou a palavra de Deus não faz diferença para você? Deixa eu abrir meu coração aqui para vocês. Eu sei que muita gente está ouvindo pela internet, mas o que a gente tem que falar, a gente fala, né, irmãos? Não pode ter. Eu fico triste quando eu vejo poucos irmãos na igreja, frequência pouca, e outras coisas concorrendo com essa frequência. Por quê, irmãos? Aí eu vou revelar algo que vocês já sabem. Sabe qual é o meu salário aqui? Zero. 0,040, como dizem por aí. Nada. Então eu tenho tranquilidade para falar, né? Eu não dependo, graças a Deus. Não graças a Deus com orgulho, né? Com gratidão. E eu fico triste, porque a palavra de Deus é algo extremamente precioso, irmãos. A gente não tem noção do valor da presença de Deus entre nós. Deus se doando mais uma vez em amor, para nos transformar, para nos melhorar, para nos dar uma palavra de esperança, de força e de continuidade, e muitas vezes nós desprezamos isso, por nada muitas vezes, por motivos banais, por escolhas erradas, e a gente ainda fala que é crente, a gente ainda abre a boca para dizer, ou para falar com Deus, ou para cobrar alguma coisa a Deus, ou para pedir alguma coisa a Deus, sendo que aquilo que Deus nos dá de maravilhoso, que é a sua palavra, a sua presença, a gente despreza. Um dia, que não é nem o dia inteiro, alguns minutos, algumas horas. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque não estamos preparados para nenhum tipo de perseguição que vai chegar. Não estamos. Não estamos preparados para a volta de Jesus. Não estamos. Porque se Jesus voltar hoje, a gente não vai nem perceber, porque não estamos ligados nisso. Essa semana teve um apagão. Você viu o apagão? Pense que eu pensei que já era a volta de Jesus. Eu digo, ai meu Deus, chegou o dia, acabou a energia, acabou a comunicação, ninguém se comunicava com ninguém, acabou. Vê a nossa fragilidade, né? Acabou a energia, acabou. Então, a gente não fala mais com ninguém, a gente não sabe mais o que fazer, meu Deus, e agora? A gente fica, irmãos, Jesus vai voltar, amém, irmãos? E vai ser mais ou menos nesse nível aí, ó, de repente, sem a gente esperar. Não vai dar tempo a gente confessar nossos pecados. Nossos pecados a gente confessa agora, amém, irmãos? Confessa hoje. Senhor, ó, pequei, fiz isso, disse isso, sou assim, não presto. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Conheço uma pessoa que me entristece muito, que ela diz de si mesma, eu sou má. Eu não presto. E se orgulha disso. Aí eu já disse para essa pessoa algumas vezes, você se percebe má, uma pessoa que não presta? Busque a Deus para te mudar. Aí o silêncio reina, porque ela não quer mudar. E tem gente que é assim, que não quer mudar. Ela é assim, não tenho paciência, não tenho paciência, e quero não ter paciência, acabou. Eu sou assim. Você é assim, mas Deus não te quer assim. Quem é Deus para você? É você mesmo que é seu Deus, ou é Deus que é o seu Deus?
Porque às vezes o nosso Deus para a gente é a gente. A gente quer fazer do jeito que a gente quer dizer o que a gente quer ditar as ordens, mas no final de tudo, quem prevalece é o Senhor, amém, irmãos? Amém? Então, meu conselho hoje para você, para mim, primeiro, eu já tenho obedecido a isso, para você também. Irmão, se prostra diante do Senhor, peça perdão dos seus pecados, valorize, o seu corpo, a sua mente, ela vai se cansar da palavra de Deus, dos cultos, vai se cansar. Por quê? Porque é carne, essa carne nossa é uma herança de Adão. Lembra de Adão? Adão que fugiu de Deus, Adão que se entregou ao pecado, é uma herança que um dia já não vai mais existir. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Não vai mais existir, em nome de Jesus. Então nós temos que lutar contra a carne. Então todas as vezes que você não sentir vontade de orar, ore, irmãos. Chore diante do Senhor, diga: Senhor, em nome de Jesus, me mata, para que eu viva. Mata essa carne, para que meu espírito viva diante do Senhor. Quando você não sentir vontade de vir para o culto, venha se arrastando, irmãos. Venha rastejando. Peça alguém para te pegar, mas venha. Irmãos, aí se dá uma necessidade extrema de estarmos juntos, de sermos companheiros uns dos outros, para um fortalecer o outro. Para quando um não sentir vontade, o outro está perto, perceber: não, irmão, vamos, eu passo aí e te pego. Eu te ajudo. Primeira vez que eu entrei na igreja evangélica foi assim. Eu tinha 14 anos, 15 para 14 anos. Um irmão, um jovem, a gente jogava futebol juntos, e ele me convidou para ir um dia de quinta-feira à tarde para a igreja. Eu digo: pô, velho, quinta-feira à tarde para a igreja, misericórdia, na hora do baba. Aí eu: tá certo, vamos. E aí no dia, ele passou lá em casa para me pegar. Eu disse: rapaz, sabe o que aconteceu? Aconteceu um problema aqui, eu inventei um negócio lá. O esgoto da não sei o que. Ele: não, eu lhe ajudo. Eu lhe ajudo a resolver aqui. Aí eu: poxa, agora eu não tenho roupa para a igreja. Não, eu lhe empresto uma roupa aqui, você vai. Não teve jeito de eu fugir, irmãos. Me arrastou, literalmente, para ir para a igreja. Desde esse dia, nunca mais deixei de frequentar a reunião, nem de valorizar culto. Eu participei de uma igreja que eu tinha, nessa fase, eu tive um primeiro casamento, e minha esposa me traiu, pelos motivos dela, e pelos meus motivos que eu dei a ela, também, como já expliquei aos irmãos, eu era terrível, eu não prestava, irmãos, e ela não teve razão, não tinha direito é diferente de razão, tudo bem? Algumas pessoas têm razão, mas não têm o direito. Ela tinha razão em fazer isso, mas não tinha o direito. Ela não podia fazer isso, mas ela fez. E eu separamos. Nesta época, eu não tinha para onde ir, porque eu não recebia apoio da igreja que eu frequentava. Então, fui para a igreja Renascer em Cristo, na época. Na igreja Renascer em Cristo, tinha culto 7 da manhã, 10 da manhã, 15 horas, 17 horas e 19 horas. Eu ia para a igreja 7 da manhã e só saía às 19 horas, no culto das 19, depois do culto das 19. Eu ficava todos os cultos lá, porque eu estava um lixo, eu estava uma pessoa, eu não sei, se eu saísse de lá, se eu saísse desse ambiente, eu tenho certeza que eu não ia prestar mais para nada, ia, sei lá, fazer o quê? Então, minha salvação foi a palavra de Deus. Minha salvação foram os cultos. Ah, o culto era bom? Eu nem sei se o culto era bom. O importante para mim era estar ali. Era estar na presença de Deus. Porque ali o meu espírito estava sendo ministrado, fortalecido. Talvez minha mente não, mas meu espírito estava sendo. Até o dia que o Senhor me libertou totalmente dessas prisões. E muitos de nós estamos exatamente assim, irmãos,
presos na alma, na mente, e não temos força para caminhar. Por quê? Porque muitos de nós, irmão, desprezam a palavra de Deus. Mas como que eu desprezo a palavra de Deus? Quando você não valoriza a ponto de anotar o que você ouve, a ponto de escrever, para lembrar um dia, nas suas anotações, poxa, Deus falou isso comigo, Deus me deu essa direção, e eu não estou fazendo, e eu não estou seguindo. Senhor, me ajuda. A maioria dos cristãos hoje, irmãos, e aí eu estou falando de uma maneira geral, são crentes de cera, são frutas, aquelas frutas de mentira, que parece de verdade, mas quando você prova, é amargo, não tem sabor nenhum, você joga fora. Mas Deus conhece o nosso sabor, amém? E qual o sabor que você tem dado a Deus? Você é uma pessoa que tem frutificado ao Senhor? Você tem permitido que a palavra lhe transforme em uma outra pessoa? Eu dei um exemplo relativamente simples, né? De que era uma pessoa machista e agora não sou mais. Mas tem muitas pessoas que têm um orgulho dentro de si, que são perversas, que são ruins, que são orgulhosas, que ninguém vê isso aqui fora, mas Deus vê. Amém? Deus está vendo. Deus está vendo. Isso lhe traz algum temor? Ou você ouve isso como se tivesse tudo bem com você? Desde que eu tenho ouvido isso que o Senhor tem conversado comigo, meu coração treme, irmãos. Meu coração treme. Sabe por quê? No verso está dizendo aqui, olhe, um galho, um ramo, de si mesmo, ele não pode dar fruto nenhum. Se eu não frutifico, é porque eu não estou ligado à árvore. Quem é a árvore, irmão? Quem é a árvore? Jesus. Jesus é a árvore. Quem é o agricultor, o dono da árvore? Quem é? É Deus. Não é isso que está escrito aqui? João capítulo 15, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estiver em mim e não dá fruto, ou seja, todas as pessoas que estão na igreja, que dizem que estão em Cristo, não frutificam, o pai faz o quê? Quem faz isso? É o pastor? É algum irmão? Quem faz isso? É o pai. Você não tem medo disso, não é, irmão? Você não tem medo, não? É Deus, irmão. É Satanás? Satanás. Está fora da jogada há muito tempo. É Deus. Você não tem medo de Deus? Eu me perco de medo de Deus. Vou usar uma linguagem que todo mundo conhece. Deus não come reggae de ninguém. Deus não se emociona com nenhuma lágrima de crocodilo que eu derrame. Ah, Senhor, porque é lágrima de mentira. Deus não se comove. Diga misericórdia. Misericórdia. Porque Deus não está para brincadeira. Poucos escolhem o caminho estreito e apertado. Poucos. Será que nós somos esses poucos, irmãos? Ou somos aqueles que querem um caminho largo e confortável, cheio de mordomias? Já vamos concluir. Me desculpem hoje, ou não, né? Está trazendo uma palavra assim para os irmãos, né? Meu desejo era ver os irmãos saltando de alegria aqui, aleluia, glória a Deus. Por um motivo também, vocês podem saltar de alegria, porque Deus está nos chamando a atenção, e se Ele está nos chamando a atenção é porque Ele se importa com a gente ainda. Não nos cortou ainda, amém? Está limpando, para darmos frutos, amém? Você quer frutificar? Finalmente, primeira vez finalmente, eu digo 4 finalmente, irmão, então primeiro finalmente. Você sabe quem é você? Você
o autoconhecimento é um caminho para a nossa identidade. Você sabe o que ou quem é você? Jesus disse que seremos conhecidos pelos nossos frutos, pelos resultados da nossa vida, pela ação da palavra de Deus em nós. Se essa palavra prospera e gera frutos, agrada a Deus. Aí eu vou de novo, irmãos, falar para os irmãos. Eu tenho certeza que vocês vão ouvir isso muito ainda. Estamos num processo de transição, onde nós vamos servir a Deus por honra, vamos honrar a Deus, vamos frutificar para Deus, vamos glorificar a Deus na nossa vida, não porque simplesmente obedecemos forçadamente, mas a nossa natureza estará inclinada para Deus. É um processo natural para a volta de Jesus Cristo. Então, quais são os seus frutos? Deus lhe conhece pelos resultados da palavra de Deus na sua vida. Então, irmãos, quando Jesus voltar, Ele vai olhar para uma parte daquelas pessoas e vai dizer o quê? Eu não vos conheço. Como o Senhor nos conhecerá? Como é? Através dos frutos. Então, se tivermos frutos, naquele dia, o Senhor vai dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque eu conheço vocês. Agora, se não tivermos frutos, ou se o nosso fruto for ruim, Ele vai dizer: eu não conheço vocês. Todo aquele que é servo de Deus, verdadeiramente, quando está com a palavra pregando para o povo, ele é um profeta. Amém? Ele é profeta. Eu aqui, o pastor Neto, outro irmão, quando estamos aqui, ele é um profeta, ele está anunciando a palavra de Deus. E algumas coisas que nós falamos porque Deus colocou em nosso espírito. No domingo passado, houve o início de um período de quebrantamento da igreja. Isso permitirá uma ação de Deus, uma manifestação da presença de Deus entre nós. De maneira involuntária, não é porque você estará pedindo, mas é porque Deus fará, porque Ele quer fazer. Né? E uma das manifestações de Deus entre nós será, ou já se iniciou, um processo de cura e libertação. Cura de doenças, pode ter certeza do que estou falando. Cura de doenças no corpo físico e libertação na alma. Processos de depressão, tristeza profunda, isso não nos atingirá. E se já está instalado em alguém, vai cessar em nome de Jesus. Não é por uma ação minha ou do pastor Neto, que seja. É o Senhor que quer e vai fazer isso entre nós. Mas precisamos ouvir a sua voz, dar atenção àquilo que o Senhor nos fala. Como eu falei no início, eu estou falando aqui, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando aí, na sua vida, porque cada um de nós tem uma história de vida, tem coisas que acontecem com a gente, e o Espírito Santo e Deus sabe, e isso vai nos ministrar, e a gente sabe do que tem que se arrepender, a gente sabe o que tem que mudar, a gente sabe, e ainda que não saiba agora, daqui a pouco, irmão, você vai saber, porque Deus vai falar com você. Amém? Ainda que você não queira. Aí eu vou dar outra palavra muito dura para você. Me perdoe. Se você não der ouvidos, você vai ser cortado. Você vai esfriar. Quando você se perceber, você estará longe. E não vai dar mais tempo voltar. Porque quem vai cortar é o Pai, que corta
seca e lança no fogo. E eu não estou inventando nada, porque está escrito, João 15, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a quem? A igreja. Você é a igreja? Deus está falando comigo e com você. Eu também sou. Vamos dar ouvidos àquilo que Deus está para falar. Está falando com a gente. Deixar que o temor de Deus entre no nosso coração. Não ache que as coisas vão ficar bem. Meu Deus. Não ache que as coisas vão ficar bem. Tranquilo. Eu vou para a igreja a partir de hoje. Não. Você vai enfrentar resistência. E você já sabe disso. Mas precisamos nos esforçar. Crie vínculos entre irmãos. Crie vínculos. Não precisa ser com todos, mas com alguns. Para que esse irmão te ajude no dia da sua fraqueza. Olha, eu estou sem força para ir para a igreja. Eu estou sem força para fazer a obra do Senhor. Me ajude. Alguém vai te ajudar. Liga para o pastor. E o pastor vai mandar você ligar para alguém. E nós vamos nos ajudar uns aos outros, irmãos. Porque não é fácil a caminhada, mas precisamos tomar uma posição, assumir uma postura. A postura de quem quer frutificar na presença do Senhor. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. E eu queria pedir que dessemos as mãos, irmãos. As mãos, representando essa aliança, essa cumplicidade no reino, essa ajuda mútua, onde nós vamos nos ajudarmos, onde nós vamos cooperarmos uns com os outros e com o Espírito Santo, para que estejamos sempre fortalecidos. Amém? Vamos orar juntos. Senhor, com muito custo, o Senhor sabe, entreguei a sua palavra. Que seja feita a sua vontade, Senhor. Que seja feita a sua vontade. Estabelece aqui o teu reino, Senhor. Estabelece o teu reino neste lugar, em nosso coração, e que seja feita a tua vontade, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos, como o Senhor tem me abençoado, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos, que eles ouçam a sua palavra, que eles te deem o seu próprio coração como habitação, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, livra-os do mal, livra-nos de acidentes. Senhor, que as mãos dadas aqui, Senhor, sejam uma representação do mundo espiritual, onde estaremos ligados entre nós e no corpo, Senhor. Que possamos nos ajudar uns aos outros, em nome de Jesus. Tira a palavra de julgamento uns dos outros, Senhor. Senhor, que não sejamos juízes de ninguém, mas que de nós exale o amor, o teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Que o mundo nos conheça porque nos amamos uns aos outros. Que o mundo saiba que somos teus discípulos porque nos amamos uns aos outros, da mesma maneira que o Senhor nos amou e se entregou por nós e nos amou até o fim. Que possamos nos amar até o fim também, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos ajudar uns aos outros. Pai, eu te peço, nos fortalece em nome de Jesus, desde já. Aqueles que estão doentes, que sejam curados em nome de Jesus. Aqueles que estão presos na sua mente, que estão enfermos, que sejam libertos em nome de Jesus, Senhor. Porque enquanto pregamos a tua palavra, que o Senhor com a sua poderosa mão vá tocando em cada um dos meus irmãos, em cada um de nós, e que isso seja para a nossa cura física. Senhor, que a diabetes reverta, Pai Santo, que o colesterol alto, que ele volte aos níveis normais, em nome de Jesus, que o câncer retroceda, Pai Santo, e que teu nome seja engrandecido na nossa vida, na tua igreja, porque nós somos o povo que ouve e respeita e honra a tua palavra e a sua presença. Em nome de Jesus, estabelece aqui, Senhor, o teu reino, faz o teu rio passar aqui neste lugar, trazendo vida, Senhor, aos que estão mortos, aqueles que estão afastados, Senhor, em nome de Jesus, fortalece e traz de volta, Pai Santo, e que neste lugar haja júbilo, haja celebração, haja alegria pela tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, nesse dia, essa semana. Senhor,
Que todos os processos que estão amarrados, que sejam liberados a nosso favor, Senhor. Que os empregos cheguem, Senhor. Que os nossos empreendimentos, os nossos negócios, eles sejam prósperos a cada dia, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que possamos ter abundância, como é característica do seu povo, Senhor. Que sejamos um povo abundante em tudo, financeiramente, de alegria, de saúde, de paz. Que o Senhor esteja conosco, nos protegendo e nos amparando, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa a nossa família, abençoa aqueles que estão em casa, que de alguma maneira, por alguma maneira, algum motivo não puderam estar aqui, mas que o seu coração esteve aqui esse tempo todo, e que teu nome, Senhor, seja engrandecido. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.